Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo e, como sempre, agradece sua companhia. Vimos aí na abertura do programa de hoje imagens daquela que será o tema dessa nossa edição do Cartão Verde, que a gente está começando agora. A torcida, senhoras e senhores, porque o ato de torcer que acompanha o jogo de bola desde o início ao longo dos tempos foi se transformando, tendo desdobramentos que a essa altura da história chegam a jogar até mesmo contra o próprio futebol. Que sem ela poderia até existir, mas sem a menor sombra de dúvida seria diferente, teria uma dimensão infinitamente menor. Quem a entende? Quem a conhece? Torcer, afinal, é um ato que pode ser domado? Para encarar essa conversa que tem um certo ar de dividida, estão aqui ao meu lado os comentaristas titulares do Cartão Verde, o craque Roberto Rivelino, e os jornalistas Vitor Birner e Celso Uzelt. E o nosso convidado de hoje também é um comentarista dos mais respeitados, um notório integrante do time da ESPN Brasil, Mauro César Pereira. Muito boa noite a todos. Ô Mauro, eu vou entregar para o pessoal aqui como é que nasceu a ideia de fazer esse programa sobre torcida. Eu, tempos atrás aqui, fiz um cartão, roda viva, melhor falando, com o Mauro, e ao final do programa o Mauro começou a me falar algumas coisas e eu percebi que ele realmente se interessa pelo tema e é um profundo conhecedor do assunto. E até brincava agora há pouco, antes da gente começar a gravação do programa, que ele vai ser mais um entrevistado hoje propriamente do que um convidado. Eu espero que você goste dessa missão, Mauro. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Ele já viu a cara de torcedor. Tá? Ele veio, ele comprou ideia, Veio com a camisa da Academia Falsa, da Argentina. Olha, a segunda La Academia, não a primeira. Primeira em Rosário. Primeira provocação de torcedor. Essa provocação não terá resposta. Já começa assim, uma provocação. Isso sem entregar para o pessoal que está em casa, que enquanto rolava o nosso clipe de abertura, tinha um certo cidadão aqui procurando imagens o time que de melhor determinadas cores. cores. Não, vou ser sincero, eu fiquei olhando. Se entregou. Eu fiquei olhando para saber se não tinham colocado muito mais de uma torcida que de outra, porque eu conheço um pouco, às vezes, vamos dizer, a linha editorial de certos locais da imprensa. Então eu fiquei olhando se não tinha muito de uma, pouco de outra, se uma passou de relance. E qual foi a sua conclusão? Eu achei que, como tem que ser e como costuma ser no Cartão Verde, houve isenção. No final, no limite. A torcida da luz ali. E é interessante do torcedor, que você vai falar muito, não é, Mauro, nesse aspecto. Ter o Museu do Futebol, a coisa mais linda, uma das coisas bonitas que mexe com você quando você vai visitar, justamente, é aquele ambiente das torcidas em si, né? Que vai mudando, um negócio fantástico. Que tem o áudio, negócio, tudo. Dos coros. É um negócio maravilhoso. É a torcida que todos gostaríamos de ver, né, Rival? Ninguém é contra a torcida. Não. A própria torcida organizada, que é motivo de muita polêmica, né? Ela é responsável por grande parte desse espetáculo, principalmente no tempo que podia se entrar com bandeira, com rojão, que também saíram dos estádios justamente pelo mau uso, pelo uso indevido, pelo uso envolvendo pessoas que não queriam briga, enfim, é uma bola de neve aí que a gente vai discutir bastante hoje. Bom, antes de a gente começar para valer o nosso papo aqui, vejamos como torcer tem sido um ato que se transformou ao longo dos tempos. Impossível não se render ao espetáculo da torcida? Que nem sempre foi assim. Tudo começou a mudar há mais de 7 décadas, quando um grupo de São Paulinos decidiu se reunir para torcer. Em nome dos que queriam incentivar o time e fazer festa nas arquibancadas, vieram as charangas, as uniformizadas, até que em 1944, torcedores do Vasco decidiram usar pela primeira vez a expressão torcida organizada.
grande parte das mais numerosas torcidas do nosso país nasceu entre os anos de 1967 e 1972. Atualmente, por estas terras, já não há time expressivo que não tenha a sua. Negar o papel que elas tiveram e têm na imensa festa do futebol seria um engano. Achar que tudo continua sendo só festa, também. Ô Mauro e Vitor, vocês acham que entre nós aqui talvez são os que podem falar com mais conhecimento desse envolvimento da torcida, da convivência. No final a gente acaba sendo preconceituoso. Eu já te entregava, Mauro, que eu tenho uma visão, por exemplo, eu acho que muitas vezes como editor-chefe de um programa, muitas vezes me recusei já a colocar no ar sonoras de gente, por exemplo, que representavam torcidas organizadas. Acho o torcedor muito legítimo, mas o organizado eu tenho minhas dúvidas. Sou preconceituoso, mano? Eu acho que existe, sim, assim, um certo preconceito com relação a torcidas organizadas, em grande parte por culpa delas mesmas, né? De parte dessas mesmas torcidas que criaram uma imagem muito negativa dessas organizações. É importante entender que, assim, depois das torcidas dos anos 40, a uniformizada do São Paulo, a charanga do Flamengo, as pioneiras do Brasil, nos anos 60 para cá, as facções que surgiram, como a torcida jovem do Flamengo, que no início chamava Poder Jovem, a Gaviões da Fiel, entre tantas outras, elas apareceram com um outro propósito. Era uma intenção de levar arquibancada para dentro do clube, participar da vida do clube, tirar do clube cartolas nocivos àquelas agremiações. Então, a intenção era ótima. E, ao mesmo tempo, passaram a assumir um papel importante, que é o papel da festa na arquibancada, que sempre foi, desde então, sempre foi protagonizado pelas torcidas. Bandeiras, papel picado, rojão, quando era possível, enfim, tudo aquilo, as coreografias, as músicas, tudo passou a ser levado pelas torcidas organizadas. Só que esse fenômeno de violência ligado às torcidas não é um fenômeno brasileiro, né? Acontece na Argentina, do meu Racing, acontece na Europa. Nós apresentamos na ESPN há uns 2 anos uma série inglesa que mostra a violência das torcidas pelo mundo inteiro. Muito boa. Então você encontra esse tipo de comportamento violento, acho que é um pouco da natureza do ser humano. O ser humano é violento e quando se reúne num grupo e tem um oponente, é um pulo, é um passo para descambar na violência. Então, mas a gente parte do princípio que, mesmo se não existissem as organizadas, por exemplo, em algum momento essa violência ia explodir, ela ia se manifestar. Você concorda com isso ou não, mano? Talvez não da maneira... Eu estou perguntando isso? Porque a partir desse raciocínio a gente vê se o surgimento dessas instituições, na verdade, eles potencializam essa possibilidade. Potencializam quando esses grupos começam a ter comportamento de gangue, que é o grande problema hoje, né? Quando os grupos se comportam como gangues, ou partes desses grupos se comportam assim. Quase todos parecem se comportar. Assim, no passado, essas brigas eram muito eventuais, não eram marcadas, eram circunstanciais. Né? Os grupos eventualmente se encontravam, se provocavam. E quase ingênuos, né? assim. Quase ingênuos. Nunca, por exemplo, chutariam a cabeça de alguém que caiu no chão. Exato, ou levar um pedaço de pau com prego na ponta, muito menos uma arma de fogo. A violência foi crescendo e a partir do momento que um usa uma barra de ferro para agredir, o outro vai usar também. No momento que uma torcida levou uma arma para um confronto, a outra levou uma arma também, levou uma bomba, e a guerra vai aumentando. E aí virou, de fato, uma guerra. E existem situações, por exemplo, a Mancha Verde, hoje é chamada de Mancha Alviverde, né? O que é uma grande hipocrisia, né? Porque proibiram a Mancha Verde e eles acrescentaram a palavra alve entre Mancha e Verde. Vai mudar a razão social. E a mesma torcida, o mesmo grupo, são os mesmos líderes, a mesma coisa. Para ver como é fácil nesse campo dar um drible, né? A história da Mancha Verde, assumidamente, no site da Mancha tem a história da Mancha, ela surgiu com o propósito de acabar com a fama entre as torcidas que carregava a torcida do Palmeiras de apanhar das rivais. A Tupi, no caso. A Tupi e as demais, as facções pequenas. E algumas dessas pequenas facções se reuniram e criaram a Mancha Verde. E o propósito da Mancha era justamente defender, entre aspas, né, o território palmeirense. Ou seja, acabar com a história de que as demais torcidas faziam o que queriam com a torcida do Palmeiras. Nasceu para ser agressivo. Nasceu para ser agressivo. No começo dos anos 80. E várias outras têm esse perfil e é curioso isso. Só as torcidas com perfil minimamente violento conseguem crescer. As que não são violentas, que são 100% pacíficas, ficam em segundo plano. Elas ficam em segundo plano, o que é um fenômeno que precisa ser mais bem compreendido pelas pessoas que têm a missão de combater esse problema. Ô Maurício, virou uma cabine de emprego também? Muitas vezes sim. Muita gente vive disso. Tem torcedor que só vive disso. De repente, está ligado ao clube, a gente sabe que a maioria tem uma ligação ao clube, financeiramente tem clubes que dão a mordomia
para essas pessoas. Quase todos. E, de repente, forem são todos. pessoas que cabem de emprego. Realmente Até pelo poder, Riva, que eles passam a ter. Porque Mas você lógico, passa a isso que eu tô comandar, por exemplo, uma torcida organizada na arquibancada, além de comandar aqueles componentes, né, os cabeças, os líderes, eles têm a possibilidade de, muitas vezes, puxar o grito de toda uma torcida, para o bem e para o mal. Para vaiar um cartola, para apoiar um cartola. Então, um dirigente que eventualmente precisa desse apoio da arquibancada, ele consegue, de certa forma, comprá-lo. Não compra pagando todas aquelas pessoas, mas dando algumas benesses para a liderança, que tem a liderança. Cabide de voto, né? Cabide de prestígio político. Essa violência gozada, na minha época, eu estou falando minha Eu época. ia te falar isso, como é que você torcia, Riva? Porque você jogador a gente conhece, mas você torcedor a gente não sabe torcedor, nada. não, né? torcedor não era, porque eu nunca fui ir ao campo, mas eu fui assistir Santos e Botafogo. Torcedor, mas não havia essa violência, mesmo jogando, Corinthians e Palmeiras, as torcidas eram juntas. Mas, Riva... Mas aí tinha um pau, tinha uma briga. Não, um desentendimento. Aquele negócio, depois você via... Acontece no trânsito. Até parava o jogo, a gente olhava. Eu parava, jogando mesmo, aí eu ficava olhando, de repente aquele abria, clarão, 1 minuto acabava, o cara, pô, chega. E terminava por aí, não havia essa violência que Agora, fala não havia hoje essa violência em dia. no estádio ou não havia essa violência no estádio? Não havia, no bar, no assalto na rua? Não, isso que eu estou falando. Aí que eu quero, Não eu quero chegar futebol. falando com o Mauro. Porque eu estou falando no estado, de modo geral. Era na rua que não havia tanta essa violência, sem dúvida alguma. Mas está uma coisa absurda. Está um negócio... essa última que nós tivemos... No último mês de outubro, do você mês disse. do pessoal do Palmeiras, esperando o torcedor do Santos, que morreu um torcedor do Palmeiras. Isso é um ato que você não... Na minha cabeça não entra. Por isso que antigamente ele via, pô, ele falava mesmo, passava no meio do torcedor. Mas ao contrário, não havia essa agressão, Mas eu tô com agressividade, o Vitor não tem nessa no dia a coisa. dia. Acho que o jornalismo esportivo muitas vezes se priva de fazer essa comparação e levar em consideração também o quanto o homem piorou. A sociedade, né? né? O país, sociedade, o país mais país. violento e tudo mais. E o interessante também observar que as brigas em estádio, elas já foram mais comuns. Hoje são raras. Geralmente os grandes conflitos acontecem São no entorno, na fora. rua. É uma emboscada, é uma briga marcada, que é comum também. Eles marcam brigas. Inclusive na Europa? Inclusive na Europa, é muito comum. Então, nos estádios, muitas vezes você tem a segurança que não tem na rua. E esse é o grande problema. E as brigas acontecem numa estrada, numa avenida, como aconteceu em 2012, na Inajá de Souza, com morte também de torcedor palmeirense, entre corintianos e palmeirenses. A 17 quilômetros do local do estádio do Pacaembu, onde a partida aconteceria entre Palmeiras e Corinthians, houve uma briga generalizada, com morte. Ou seja, não tem uma ligação direta com o jogo. Cruzeiro Atlético, teve gente uma que deu tiro e possibilidade. gente no ponto de ônibus parada. Eu acho que a sociedade está desumanizada. Eu acho que tem muita gente disposta a julgar estranhos e pouca gente a ajudá-los. Essa é uma grande questão. Eu acho que isso tem a ver também com o jeito com que as pessoas crescem hoje em dia. Porque a maior parte das brigas, lógico que tem gente mais velha, mas é de jovens, né? A gente que vai ter aí até 25 anos, né? A maior parte da gente vai se enfiar em briga no estádio. É gente que não convive com pessoas nas ruas, que passa o tempo inteiro em rede social, né? Que passa o tempo inteiro na frente do computador. A gente está criando robôs. E a gente nota isso não só pela questão da violência que aumenta e de faltar piedade, mas além disso, porque as torcidas cantam muito menos hoje. Por exemplo, no Brasil... O canto é de guerra. Mas ela cantam menos É de durante o jogo. violência. Mas o canto é de violência. Já. Antigamente, se o time ia entrar em campo, tinha uma preparação. Mesmo depois que proibiram as bandeiras, tinha uma expectativa. Na Argentina ainda tem. Hoje, Você já tem Entra uma lá. geração sem Não. bandeiras. Tem uma geração inteira. As bandeiras foram proibidas em São Paulo em 95. Já vai para 20 anos. É uma geração inteira que nunca viu bandeira em estádio. Nunca viu foguete na entrada em campo. Nunca vibrou. Quem torceu para time ruim sabe E aí que a gente você ia para torcer na está entrada em campo. perdendo, Celso, por conta da violência. Não se consegue resolver o problema da violência e aí a gente vai perdendo um pouco das nossas características culturais como torcedores. Existe uma cultura de arquibancada no mundo inteiro. A arquibancada é um ambiente especial. Para muitos, sagrado. Para mim, é um ambiente sagrado. Pra mim também. É o local Cultura onde... de arquibancada, quando eu citei a sua experiência do Vitor, eu estava tentando chegar justamente nesse conhecimento da cultura de arquibancada. Né? É o lugar onde você encontra os seus, onde você vai ver o seu time e você se reúne com as pessoas que você nem conhece, mas que são apaixonadas pela mesma camisa e que vibram e sofrem por aquele mesmo time. viramos uma família durante 90 Então, minutos ali. naquele momento ali, é todo mundo junto. Isso é um negócio muito bom. É uma sensação maravilhosa. Quem nunca teve, lamento. Procure ter, porque é muito bom. E especialmente quando as coisas transcorrem de forma pacífica e as pessoas se unem para apoiar o time, para ajudar um time ruim a vencer um time melhor. Agora também não Que estaria... aí é uma sensação de poder, de força, que
que torna desnecessária a demonstração de força pela violência. E esse isso a gente está perdendo. Esse sentimento de você ser igual ao que está do lado também pode gerar o sentimento de inimizade do que está do outro lado. Isso também pode explicar muito da violência do futebol. Mas eu acho que isso é bem inerente, né? Porque você tem um oponente. A questão é quando você ultrapassa o limite. Então, por exemplo, quando se proíbe as bandeiras em São Paulo, eu fico imaginando o que os mastros, os bambus das bandeiras podem fazer. Porque, geralmente, esse é o desconhecimento do problema. Vamos dizer que escondem coisas dentro do bambu. Isso podem ser revistados, como as pessoas são revistadas, isso é de menos. E os bambus, nem como arma para um confronto, são adequados. São grandes demais. Porque são imensos. Os caras usam um pedaço de pau. São inviáveis, na verdade. São inviáveis. Ou o cara PVC, com um bambu de 5 metros tentando bater no outro, não tem como. Então, assim, falta aí o quê? Inteligência policial para estudar o problema. Como aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, eles conseguiram... Os hooligans não acabaram. Eles foram, existem hoje em menor quantidade e são contidos. Contidos por quê? Se estabeleceu um limite, que é o que a gente procura aqui. Porque qualquer coisa que você faça no estádio de futebol na Inglaterra, se você pisar dentro do campo, você vai preso. Você paga uma multa, pode pagar 500 libras de multa, mais de R$2.000. Se você invade o campo, aconteceu mais ou menos há uns 2 anos, até nós na ESPN mostramos 2, 3 anos, um jogo da 2ª divisão inglesa, um torcedor entrou no campo, o cara estava bêbado, né? Um rapaz de 20 e poucos anos. Entrou no campo e deu um tapa no goleiro. O goleiro se atirou no gramado, e fez até um exagero, não foi tão violento assim, mas entrou e deu um tapa no goleiro. Foi preso, voltou para a arquibancada, sendo recebido em triunfo pelos companheiros, né, que morriam de rir pela situação, mas foi preso, claro, as câmeras mostrando. Isso foi numa sexta-feira, né, um jogo de sexta à noite na Inglaterra, para aqui no Brasil, uma sexta-feira à tarde. Na segunda, ele estava diante do juiz. 4 meses de prisão, pagou lá uma pena e ficou proibido de estádio 2 ou 3 anos. E a última vez que eu li alguma coisa a respeito, depois não li mais nada sobre isso, a notícia desaparece, né? Li algo num jornal lá na Inglaterra, na internet, que a promotoria queria ainda uma punição maior, ou seja, os caras não fazem isso porque sabem que vão ser punidos. Não é que o cara não tenha vontade de fazer. Alguém ali tem vontade de fazer as mesmas bobagens que se faz aqui. Claro. Só que existem leis que são respeitadas. E esse é o único caminho que eu vejo para você conseguir colocar as coisas em ordem. E a questão dos conflitos nas ruas, aí é um caso de polícia que requer inteligência policial, investimento, conhecer os elementos que participam disso. E você tem que antever o lance, você tem que se antecipar, né? Porque é uma questão de segurança das pessoas, do cidadão, que pode estar passando pela rua e se vê envolvido numa briga sem ter nada a ver com o time de futebol. Eu fui conhecer o Wembley, o antigo Wembley, né? Eu fui conhecer o Wembley, justamente o que você está falando, Mauro, nesse aspecto, tinha umas câmeras a 3, 4 quilômetros ou 5 quilômetros do estádio ou mais, que monitorava justamente o torcedor vindo, para ver se houvesse algum problema já acabar com o problema lá. Era impressionante, o antigo, né, o velho. Eu acho que o moderno agora deve ter umas condições melhores. Mas eu achei, esse aí já fazem, eu estou falando já faz mais de 15 anos atrás, 20 anos atrás, que já tinha, o velho Wembley, já tinha justamente esse, por causa dos problemas do Rowling, né, que era muito forte. Mas eu achei um negócio muito bem programado. Né? Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, as organizadas, elas vão continuar existindo, elas devem continuar existindo, mano? Eu acho que não tem como... Essa questão do banimento, porque eu não estou falando de uma instituição criada ali e que já não pese sobre ela alguma acusação. É nesse sentido que eu estou falando. Na verdade, boa parte do que está aí já tem sobre si uma acusação ou um histórico e continua existindo. Mas tem um detalhe, Vladimir, você não consegue banir uma instituição, você só consegue banir indivíduos. Sim. Senão eles trocam, senão eles colocam a camisa da torcida e entram no estádio. Juridicamente você consegue. Juridicamente, eu estou preocupado com a violência, não com a lei. Eu estava lembrando de um detalhe aqui, talvez agora me confunda nos nomes, mas quando o Mauro falava da história da Mancha Verde, como é que ela nasceu, eu lembro de muitos anos atrás, trabalhando como repórter para o Grandes Momentos do Esporte, eu fui talvez fosse uma festa de 80 anos do Palmeiras, alguma coisa assim. E na verdade, conversei com o Antônio Carlos Mórbio, que era um conselheiro do Palmeiras e era um dos fundadores da TUP. E aí você via, naquele momento a gente já tinha esse problema de violência, mas você via a declaração apaixonada dele, né, por ter participado de uma coisa dessa. Quer dizer, é bonito no nascedouro, mas depois se corrompe totalmente, entendeu? Como você falou da cultura de arquibancada, de se irmanar com o cara que está do seu lado, mas tudo isso se perde muito rápido, entendeu? E eu não sei para que caminho a gente vai se a gente não encontrar uma solução, que seja essa que o Vitor falou, de punir o indivíduo, como você já deu exemplo. É o caminho. Mas as instituições, elas trabalham contra. As próprias organizadas não colaboram na punição dos indivíduos. Mas não tem que esperar a colaboração deles. Elas são corporativistas. Não vou esperar. Mas que a colaboração deles ajudaria. A polícia do Rio de Se Janeiro... a entidade não quer ser punida, que então mostre os indivíduos. Mas acontece que as próprias entidades
tem compromisso com esses indivíduos. Essa é uma verdade que precisa ser dita. A Polícia do Rio de Janeiro ela fez uma operação agora, do ano passado, do ano retrasado para cá, tentando desbaratar, digamos assim, até verdadeiras quadrilhas, né, que se apoderam das organizadas. E no caso específico da torcida jovem do Flamengo, que é uma das mais, digamos assim, violentas e com um histórico mais pesado no país, conseguiram prender lideranças, os caras foram presos. Conseguiram detectar conexões entre líderes de torcida e ex-dirigentes do clube, dos tempos da Patrícia Morim, quando ela era presidente. E houve depoimentos, inquérito, e a coisa está seguindo. Esse é um processo muito longo, mas é preciso ação policial. E não apenas para prender o cara que brigou na rua, que deu um tapa no outro, um soco na cara do outro. A coisa tem que ser mais profunda. E é o único jeito. Nos anos 90, quando houve, em 96, naquela famosa briga de Palmeiras e São Paulo na Supercopa de Juniores no Pacaembu, e que as bandeiras foram proibidas e tudo mais, foram proibidas as organizadas. Não tem mais torcida organizada. E elas continuaram existindo. Nos mesmos lugares, nos mesmos estádios, as mesmas pessoas, só que sem os símbolos das camisas. E daí? Ou seja, a Gaviões continuou existindo, a Independente continuou existindo, a Mancha, a torcida jovem do Santos, e quando viajavam para fora de São Paulo nos jogos interestaduais, levavam as suas faixas, suas bandeiras e ficavam lá. Então, elas nunca deixaram de existir. O nosso companheiro PVC, Leopoldo Vinícius, na revista Placar, na época, fez uma matéria em que ele foi até a sede da Independente, do centro de São Paulo, e se filiou. E publicou a matéria com a carteirinha e tudo. Se filiou à torcida independente. Ela estava banida, continuava existindo. Você tinha como se filiar a uma torcida. Então, acho que essa experiência, ela comprovadamente, ela é fracassada, de simplesmente banir. Então, as pessoas têm que ser punidas. Os líderes e aqueles que brigarem isoladamente. A partir do momento que isso começa a acontecer, você percebe que não tem mais espaço para aquele comportamento. Aí tem dois caminhos, Vladir. Ou o cara larga a torcida organizada e vai brigar em outro lugar e vai ter problemas outros com a justiça, né? Ou então, de alguma maneira, ele vai ser expelido dali. E aí você vai criar um ambiente favorável para que as pessoas que querem torcer apenas possam tomar conta das organizadas. E um detalhe, para você ter uma... Eu acho particularmente que o banimento fragiliza, entendeu? Agora, decretado uma vez o banimento, você precisa tomar conta para que ele realmente aconteça. Né? Não é simplesmente, porque tudo funciona como tribunal de última instância. A gente noticia, o Ministério Público vem e fala que está banido, a federação fala e fica por isso mesmo. O banimento de uma torcida, ele se limita à proibição de entrada com camisa e faixa, não das pessoas que brigam. Institucionalmente, você vai impedir de ter novos torcedores, você acaba com a instituição, Vitor. Não consegue, Vitor. Mas Vlad, tem que ser individualmente. Não, eu também acho. Porque aí você vai minando. Se a lei existir, que nem que ele falou, em Londres. Em Londres, o cara é obrigado, durante o jogo, se apresentar na delegacia mais própria para ficar lá. Agora, você começa a cortar a raiz aí eu acredito que as coisas podem caminhar. Mas desde que a lei existe. E existe um problema no Brasil, que o Brasil é um país, né, em que as ocorrências policiais, em relação ao que acontece na Inglaterra, por exemplo, para ficar no mesmo exemplo, elas são muito mais numerosas e muito mais graves. Somos um país muito violento. Então, a própria justiça, muitas vezes, ela olha para um delito de um torcedor, uma briga de torcida, como uma coisa menor. Porque ele está lidando com isso e com chacinas, assassinatos e outros tipos de crime que não acontecem na mesma escala num país como a Inglaterra. Muito pelo contrário. Então, essa diferença também faz com que a própria justiça, às vezes, não digo que feche os olhos, mas não olhe com toda atenção, porque eles se veem envolvidos com problemas maiores. Então, o tema é muito complexo. O tema é muito... Agora, eu gostaria de lembrar uma experiência que eu acho que é muito legal contar, que foi o surgimento, no meados dos anos 2000, né, da torcida... Não era uma torcida, era um grupo de torcedores do Fluminense, chamado Legião Tricolor. E esse movimento começou a crescer, eles nunca se auto-intitularam uma torcida organizada, tanto que não tinha faixa, bandeira, camisa, nada. O lema era, vista uma camisa do Fluminense e vem torcer com a gente. E começaram a criar músicas, várias músicas, que são cantadas até hoje, nos jogos do Fluminense, algumas copiadas por torcidas de outros clubes, e começaram a crescer muito na arquibancada do Maracanã. Eu comecei a reparar jogos que fui trabalhar no Rio de Janeiro, que eles ficavam na arquibancada amarela do velho Maracanã, né, do autêntico Maracanã, eu diria. E a cada jogo do Fluminense tinha mais gente ali. E as organizadas do Fluminense, elas iam minguando, ficando menores, porque as pessoas migravam para lá, porque era mais animado, o astral era melhor. Então toda aquela gente que queria torcer começou a ir para a Legião Tricolor. O que aconteceu em dado momento? Em dado momento, eles migraram para o Engenhão, com o fechamento do Maracanã, que foi parcialmente demolido para fazer o estádio da Copa do Mundo. E a partir daí ficaram sem um local específico no estádio, no Engenhão.
E começaram também, isso foi dito até por pessoas desse movimento com as quais eu conversei, começaram a sofrer até ameaças de algumas lideranças de torcida organizada. Porque o negócio deles não estava funcionando tão bem. Já havia acontecido coisa parecida nos outros clubes sem que tivesse a proporção no Fluminense. O rebanho estava perdendo, né, alguns integrantes. Sim. Então, até isso aconteceu. E um outro exemplo interessante é o do Grêmio, da geral do Grêmio, que surgiu como alma castelhana, um movimento meio argentino, meio portenho, uma forma de torcer, e que depois virou, na prática, o quê? Não é uma organizada, mas é uma barra argentina, o que é tão perigoso ou pior. Né? Pior. Acho que é bem pior. Pior. Porque na Argentina a situação ainda é mais grave com relação às organizações criminosas nas quais se transformaram os grupos de torcedores chamados de Como mostrou bar. no documentário, em clubes como o Vélez Sarsfield, por exemplo, se você chega lá, o chefe da torcida organizada, ele entra com você no campo de jogo quando quiser, em dia de treinamento, e ainda foi um funcionário, eu acho que foi no que vocês mostraram na SPN, levando chá para servir o cara da organizada, como se o cara da organizada fosse o presidente do clube. Agora, uma coisa tem que ser cobrada das organizadas. Que caminho elas querem seguir? As organizadas vivem falando que não tem violência, que tem trabalho social, que isso é uma exceção. Só que dos estádios, os corinhos são puxados pela organizada, inclusive com gritos de guerra, mas, Celso, não tenho medo de morrer. Que caminho vocês das organizadas querem seguir? Se organizar, todo mundo tem o direito. Aí eu acho que é o seguinte, tem algumas pessoas no mundo que gostam de brigar, tem prazer. Mas as organizadas em si não assumem isso. Elas têm que tomar a frente desse processo. Não assumem por uma questão legal, pública. Ilegal, eu diria. Não, legal para não terem problemas, porque não querem declarar isso publicamente, porque se assumir fica pior ainda a situação. Mas tem gente que gosta de brigar. Tudo bem, então que pague por isso, cara, só isso. Tudo bem, quer brigar, não tem problema nenhum. Você tem que tornar a organizada, como disse o Mauro, um ambiente que não seja propício para esse tipo de gente se reunir. Mas agora, hoje ela eu vou ter que fazer só uma coisinha. Não esquece que na torcida organizada vai ter uma briga ali, tem 100, 200 caras de cada torcida. Se tiverem 500, muito raro, as torcidas têm 10, 15, 20 mil sócios. Os outros aprovam? Eu acho que a maioria não aprova. Mas do mesmo jeito que o cidadão que vai na arquibancada e não aprova a violência não vai falar nada para a torcida organizada, o cara que gosta da torcida, que vai no trabalho social, que vai no samba, ou que foi da torcida há muito tempo e tem uma ligação ali porque o pai foi e gosta de frequentar, ou vai lá porque pode viajar e pode cantar mais. Se não aprova que se faça a maioria, eu não vejo nenhuma torcida ter uma maioria contra a violência. Aí apanham também. Você falou... Mas então faça uma dissidência. Vitor, você falou que as pessoas gostam de brigar. Então, tem gente que gosta de brigar. Eu acho que era bonita a polícia arrumar um espaço, brigar organizado. Ah, bom, isso eu falei uma vez. Pode dizer, então, já que você tem 50 que gostam de brigar, pega os 50 e põe no lugar e deixa eles... Não, pelo menos eles não vão atrapalhar nada, eles que se matam lá e resolvem o problema deles. Quem ganha com o MMA não vai gostar da concorrência, mas eu acho muito interessante. Chega um ponto, Vlá, que você não... Que nem, Mauro, que caminho? Não tem. Que caminho? Não tem. Qual é o caminho? A gente está procurando um caminho, não encontra um caminho. Sugerindo um cartão verde aqui há mais de um ano que se institucionalizasse essa coisa, sabe? Coloque alguém em um lugar fechado, com regras, sabe? Assim, quer brigar, vai lá brigar. Quem quiser paga o ingresso. Vai concorrer com o próprio futebol. Qualquer coisa para proteger o patrimônio público, privado e a saúde das pessoas que não gostam disso. Bom, que se virem entre eles. A gente vai retomar o papo. Tem muita coisa. Achei muito interessante essa coisa que o Mauro citou do Fluminense, porque mostra o seguinte, é um tipo de igreja que não tem concorrência, cara, entendeu? Todo mundo fala que faz tudo por futebol, mas ninguém é capaz de criar um movimento que pelo menos vá na direção contrária do que a gente está vendo, entendeu? E pelo jeito, amor e paixão ao futebol existe de sobra para que isso fosse feito. As outras facções não querem, não interessa. Eles querem o outro lado. Bom, vamos fazer rapidinho, a gente já retoma o papo, a gente faz um rápido intervalo. Na volta a gente vai começar o nosso papo falando sobre esse viés atual indesejado, muitas vezes, que tem feito o ato de torcer parecer sinônimo de violência e essa coisa emaranhada com os dirigentes de clube, com os cartolas, com os clubes em geral. Cartão Verde volta já.